Medical TV, a vida e a medicina. A preocupação hoje primordial é com a nossa formação profissional. Então a gravidez ela fica por secundária. Então o que ocorre? Cada vez mais tardiamente engravidamos. E obviamente que a gente acaba engravidando mais tardiamente porque a gente sabe que tem métodos e meios para que isso ocorra com segurança. Imagina, uma mulher que tem 38, 39 anos, está no fim do seu ciclo reprodutivo, está perdendo seus óvulos, mais meio ano, um ano pode ser fatal. Realmente um divisor de águas entre conseguir engravidar ou não. Então, congelar os óvulos ou até congelar os embriões para aquelas pacientes que já têm o parceiro, que já sabem que tem a pessoa com a qual querem engravidar, também é uma opção bem interessante. E a mulher faz a fertilização que o homem não tem Zika vírus e a mulher não tem Zika vírus. Primeiro, fazer uma sorologia de screening para ver se porventura ela ou o marido já não foram contaminados. 99,9% de chance de ser negativa, aqui no sul, né? Se por acaso um dos dois for positivo, aguardar o período para engravidar. Se for homem, 6 meses. Se for mulher, 2 meses. Acabou a infecção. A gente pode congelar esses embriões se for o caso. Criopreservação, as chances de engravidar são iguais àquelas da idade com a qual foi realizado o procedimento. Atualmente fazendo muita sorologia para Zika vírus, porque a Anvisa exige das clínicas de fertilização que se faça a sorologia. Nós realmente, de tudo que nós fizemos até agora, na região sul e sudeste, nós tivemos 3 casos positivos de homens, mas que tinham estado em países que já eram endêmicos para Zika vírus na África. Fora isso, nós não tivemos nenhum caso positivo. Essas pacientes que optarem por principalmente congelamento de embriões, elas podem até acabar utilizando um método diagnóstico que é bem novo, que a gente utiliza bastante, que é o diagnóstico pré-implantacional, o PGD, para avaliar se esses embriões são cromossomicamente normais. E isso, então, garante mais as suas chances de engravidar com esse embrião que seja normal. E esse tipo de diagnóstico não envolve nada em relação ao Zika. Então, o Zika ele vai causar malformações na mãe que estiver contaminada quando o embrião for transferido. Em princípio, não quando ele está sendo congelado. Bom, sobre a última resolução da OMS com relação a adiar a maternidade nas mulheres que estão querendo engravidar por causa das infecções por Zika, claro que eles estão corretos porque eles precisam sempre pensar no bem-estar mundial. Com um pouquinho de calma nesse tipo de recomendação. Acho que é válido a nível nacional, né, especialmente nos lugares que tem uma alta prevalência, mas aqui na nossa região acho que a gente pode tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de recomendação. O proibir é uma coisa muito discutível, porque ele não é 100%, mas vale a orientação. Cabe a orientação. Você é jovem, você está pensando em gestar. Você precisa gestar nesse momento, sim ou não? Bom, se tu optar por gestar, tu sabe que existem alguns problemas e, para isso, alguns cuidados se sobrepõem, como evitar zonas endêmicas, se cuidar, usar proteção, usar repelente, uma série de coisas. Então, a gestante vai ter um cuidado maior. Eu acho que cabe muita orientação. No sul do país, a gente sabe que tem casos autóctones, quer dizer que contraíram a doença no nosso estado são mínimos, são poucos. Ela funciona praticamente como uma virose, ela pode ter como febre, febre não muito alta, mal-estar, sintomas semelhantes a uma gripe. São sintomas parecidos com uma virose comum, assim. O que é bom que eu tenho para dizer é que nós ainda não temos detectado aqui em Caxias nenhum paciente que tenha adquirido nenhuma dessas 3 doenças, dengue, febre, chikungunya ou Zika vírus, aqui na nossa cidade. E nós estamos trabalhando fortemente no combate ao mosquito Aedes
E todas as larvas que são encontradas em todos os lugares, elas são examinadas. E a gente tem tido, assim, um mínimo de presença do mosquito Aedes. Sabemos que tem esse vírus já em Porto Alegre, Canoas, se não me engano, Novo Hamburgo, mas ainda não temos circulando aqui em Caxias. Onde se tem um caso suspeito, já 300 metros em torno, há todo um trabalho de detetização para erradicar qualquer mosquito ou larva. Eu não acredito que nesse frio uma grávida vai contrair zicovírus aqui. E agora o frio tem nos ajudado, mas ele não é determinante, né? Realmente, a qualquer momento, na verdade, a larva passa pelo frio e ainda está viva no final do inverno. Nos Estados Unidos sempre existiram microcefalias e não eram atribuídos ao Zika. No Brasil, agora se descobriu que Zika vírus é um problema, porque tem muito microcefalia, mas sempre teve, só que não eram reportados. Interessante é que hoje a incidência de microcefalia no Brasil é igual à dos Estados Unidos. Então, provavelmente, o que estava acontecendo é que os casos antes não eram comunicados e não necessariamente atribuíveis ao Zika vírus. No Brasil todo tem em torno de 1.000 casos, no Rio Grande do Sul temos em torno de 10 ou 15 casos confirmados, assim, que são microcefalia causada pelo Zika vírus. O Zika é comum no mundo inteiro, não causa microcefalia nessa intensidade, então houve algo que a gente não sabe nessa região que ocasionou essas alterações. O Zika vírus, como um agente causador de malformação, ele está sendo muito recente, né? Então está saindo muito estudo agora de coisas que a gente não sabe, nem a quantidade, assim, qual é a virulência dele, qual é a porcentagem de mulheres que tiverem Zika que vão ter malformação, a repercussão para esses fetos, né? O quanto que é só microcefalia e o que isso vai representar na questão do desenvolvimento deles e na vida produtiva dessas crianças. A microcefalia sempre existiu, né? A microcefalia é uma alteração embrionária em torno de 1%. Se tu tem uma diminuição do percentil, que a gente chama da circunferência cefálica, né? Tu começa a fazer um acompanhamento, vamos dizer assim, desse crescimento, e se ela estiver abaixo do percentil 5, você começa a pensar em microcefalia, né? E aí se tenta buscar as causas que ocorreram essa microcefalia. Hoje, infelizmente, no Brasil, a causa mais comum está sendo o Zika. Enfim, o paciente que teve durante a gravidez essa exposição a esse vírus. Em alguns casos, ela acaba causando essa alteração no feto, né? A microcefalia, ela nunca foi tão intensa como está sendo agora no Nordeste do Brasil. Então, a gente não sabe se é uma mutação de vírus, se é alguma alteração em relação a fatores locais, mas no mundo inteiro a maior taxa de microcefalia que existe foi no Nordeste brasileiro. Eu penso a princípio que existe uma desinformação sobre toda essa questão do Zika. Então, claro que toda mulher, antes de engravidar, deve sim ter um acompanhamento médico, conversar com o seu médico e ver quais precauções que venha a ter por conseguinte. Claro que uma gravidez toda deve sempre ser acompanhada. Então, eu discordo um pouco dessa ideia de não engravidar. Não é todas as pacientes que têm o contato com esse vírus que vão desenvolver a microcefalia, é uma percentagem muito pequena. Então, as que tiverem esse contato vão ter que fazer um acompanhamento mais adequado. A ecografia, ela vai diagnosticar isso, né? A microcefalia pode ser evidenciada, mas numa fase mais adiantada, normalmente, da gestação. Isso não é precoce o diagnóstico. E aí já é difícil a gente fazer alguma coisa. A partir do momento que a gente encontra alguma alteração, a gente entra em contato com o médico assistente da paciente, e você começa a fazer todo um estudo, enfim, aí eu acho que é importante a participação do médico obstetra nessa tranquilização, porque a paciente confia nesse profissional, ela está ali ligada diretamente a ele, e, enfim, aí é um trabalho em conjunto, como se diz, né? Acho que são poucas pessoas que têm que deixar de engravidar nesse momento. É claro que se a mulher tem 22 anos, ela pode esperar meio ano, não tem problema, mas isto não vai passar. Eu acho que a curto prazo só vai piorar, não vai melhorar.
Então, acho que é muito mais lógico tomar os cuidados e engravidar do que ficar esperando um milagre que eu acho que não vai acontecer. O mosquito é o mesmo da dengue, do chikungunya, está aí há 10 anos e até agora não aconteceu nada, né? Provavelmente vamos ter uma vacina de dengue que já foi dito que ela é muito cara e o governo não vai conseguir bancar. Agora, com relação ao Zika, a gente não tem nem perspectiva de vacina. Então, eu acho que tem que tomar os cuidados de saúde pública e engravidar. Se tu precisa viajar, viaje, né? Mas se for possível retardar essa viagem, seria interessante. Nós temos que pensar que as infecções por Zika não vão terminar a curto prazo. Claro que os tratamentos estão sendo pesquisados e cada vez mais desenvolvidos e a nossa expectativa é essa, é tentar adiar o máximo possível para que a gente consiga, sim, esperar um momento em que se tenha algum tipo de tratamento além da prevenção que está se fazendo. Principalmente por quê? Porque a questão da prevenção, ela passa muito pela questão de tentar diminuir o máximo possível a existência do mosquito. E a gente sabe que isso não vai ser possível, a gente não vai conseguir extinguir o mosquito da face da terra. Assim como a gente também não conseguiu fazer com a dengue, não vai ser possível fazer com o Zika também. Então, o que eu gostaria de deixar como opinião, né, é que sim, as mulheres que têm condições de adiar nesse momento a maternidade, acho que seria prudente adiar. Então, se a mulher é jovem, ela nunca tentou engravidar e ela está pensando, bom, quem sabe engravido agora, não vai fazer diferença esperar um pouco mais para ver se evolui um pouco mais nesse sentido. Agora, claro, aquelas que já estão tentando engravidar há muito tempo, que já têm mais de 35 ou 37 anos, aí eu acho que tem que pensar em todas as outras maneiras de se prevenir contra a infecção e mesmo assim manter a sua vontade. Não existe um porquê de retardar a gravidez das mulheres, porque existem vários problemas. O primeiro deles é a dificuldade em engravidar à medida que avança a idade dessas mulheres. Elas têm uma tendência muito maior de ficar nesse intervalo estrogênico e serem submetidas a um processo de uma doença chamada endometriose, que leva à infertilidade ao longo dos anos, além de provocador. E, ao mesmo tempo, o envelhecimento dessa população, o envelhecimento desses óvulos, favorece algum tipo de processo de malformação que deva ser evitado. Então, a idade ideal de uma gravidez é na faixa dos 20 aos 30 anos. Na verdade, em relação à recomendação de adiar a maternidade, é claro que a gente tem que ser cauteloso quando surge um novo vírus, enquanto estamos estudando o que está acontecendo. Já parece ter trabalhos que comprovam que realmente o Zika está associado com malformações e alguns outros problemas que podem surgir na gravidez. Mesmo assim, a mãe tem que levar em conta a sua própria idade para que esse adiamento da gravidez não comprometa o futuro reprodutivo. Então, pacientes mais velhas que realmente estiverem se sentindo inseguras para engravidar, elas podem congelar óvulo, congelar embrião, e aí esse óvulo, esse embrião, quando ela for usar, ela vai ter a mesma chance de engravidar de quando foi congelado. Então, acho que realmente para aquelas que estão se sentindo inseguras, acho que essa é uma alternativa que não vai comprometer tanto, pelo menos, o futuro reprodutivo. Acho que cada paciente tem que ser individualizada, como tudo em medicina. Vamos individualizar cada paciente, ver qual é o perfil dessa paciente, a idade que ela tem, os fatores de risco que ela tem, se não são mais importantes do que o risco de contrair o Zika. Eu acho que isso é o fundamental para a gente tomar uma decisão quanto ao momento da gravidez. Nós temos pacientes idosas que já estão numa faixa etária acima de 40 anos, onde o índice de fertilidade delas é muito baixo e elas não têm mais tempo para esperar. Que não é uma posição das sociedades médicas proibir, restringir o direito de uma mulher de ser mãe. Uma mulher com mais de 35 anos, em função da sua faixa etária e os riscos de dificuldade em gestar e também riscos genéticos, não deva adiar, no meu ponto de vista. Porque o sonho de toda mulher é ser mãe de um bebê lindo, perfeito, fofinho, sorridente. Outro bebê que não este, ele não entra no sonho, não que ele não entre na nossa vida e no nosso coração, mas todo mundo sonha com um bebê lindo e perfeito, né? Ninguém vai sonhar para si algo diferente disso. Não significa que elas não o aceitem e, inclusive, os amam muito mais às vezes que os outros, até pelo instinto maternal que esse bebê vai desencadear nessa mãe. No momento onde, vamos dizer assim, você está
espera só coisas boas. E em 95, 96% ou mais dos casos, a gravidez ocorre de uma forma normal e sem nenhuma alteração. Em alguns casos, ocorrem algumas alterações, e a microcefalia é uma delas, mas existem outras alterações ou malformações que são até mais comuns que a microcefalia, que também causam muita ansiedade. Hoje, com o avanço na qualidade dos exames de imagem, associado a pesquisas no âmbito genético, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce ou então até fazer um estudo pré-gestacional com uma boa orientação. Tá? Mas de uma certa forma, quando na ecografia tu faz o diagnóstico, ou pelo menos assim, porque o diagnóstico é confirmado a posteriori no momento do nascimento, mas assim, tu já tem uma suspeição ou quase uma confirmação por imagem, quando as imagens hoje mais claras, eles têm no primeiro momento um grande impacto, é difícil para todos, tá? Mas aí se tu tem um tempo hábil de trabalhar todo esse contexto gestacional, associando uma equipe multidisciplinar para dar uma boa qualidade para o término da gestação e também montar uma equipe multidisciplinar bem adequada, inclusive na escolha do hospital onde vai nascer o bebê. Hoje nós temos aqui na região hospitais bem estruturados. Então, nos Estados Unidos, o que eles fazem? Eles fazem o anticorpo que fica no organismo provavelmente por alguns anos. Se o homem for positivo, eles recomendam que espere 6 meses para engravidar. Se a mulher for positiva, 2 meses. Por que isso? Porque o vírus Zika fica muito tempo no esperma. Então, ele sai do sangue, mas ele fica no esperma por pelo menos 6 meses. Então, esperando, passa a possibilidade de infecção. Endometriose é uma doença do tipo inflamatória que acomete cerca de 10% das mulheres na idade reprodutiva. Seu principal sintoma é a dor, é a cólica na menstruação. O que vai acontecer com isso? Se ela não for diagnosticada, ao longo do tempo ela vai ter um processo inflamatório maior, essa endometriose vai se tornar profunda, vai acometer intestino, vai acometer bexiga e vai levar à infertilidade. Estimulante, divertido, dinâmico, orientação profissional e busca de resultados. Borer Sports 10 anos. Estar bem muda tudo. A Efeto Reprodução Humana atua como equipe médica de excelência para investigar as dificuldades do casal em engravidar e disponibiliza tratamentos de ponta para assistir à fertilidade. Efeto Reprodução Humana 30210530. O Centro Gaúcho do Câncer SECAM oferece uma estrutura completa para o tratamento clínico do câncer adulto e infantil. Com uma equipe multidisciplinar focada em resultados e qualidade de vida, disponibiliza tecnologia, conforto e precisão. Centro Gaúcho do Câncer SECAM, 22 anos. Ana Paula Boss, cirurgia plástica, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Ana Paula Boss, cirurgia plástica. Qualidade, inovação, amizade pra vida inteira. Com Alfa sei que posso contar. Com toda a experiência, com todo carinho, tudo feito pelo meu bem-estar. Vou no Alfa, atendimento de primeira, carinho e confiança pra vida inteira. Vou no Alfa, equipe de primeira, meu laboratório pra vida inteira. A Clínica Corpore Sano oferece um atendimento completo individualizado com uma equipe de profissionais altamente especializadas que trazem para Caxias os melhores tratamentos em saúde, emagrecimento e beleza. Clínica Corpore Sano, confiança e bem-estar. A Bela Farma, há
30 anos oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atingiu um nível diferenciado de qualidade. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Apoio: Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, mantenedora do Hospital Virvi Ramos, da Faculdade Fátima, Escola Técnica e Centro de Saúde Clélia Manfro. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Leonardo Weisheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Leonardo Weisheimer, cirurgião plástico.